Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Café e Barba. E a gente tem falado de vez em quando que o café e barba é para todo mundo, tá? Jovens, menos jovens, homens, mulheres, só tem esse nome porque a gente gosta muito de um bom café e a gente tem barba, tanto eu quanto o Alan. Nós estamos aqui, falar em café, já vou começar falando. Um dos nossos apoiadores é o Café com Aslan, que fica ali na rua Ubaldino do Amaral, número 80, no centro do Rio, pertinho da Praça da Cruz Vermelha. E nós estamos aqui no estúdio Café Cast, ou seja, tem café em tudo quanto é lugar, né? Inclusive no nome do nosso podcast. Eu sou o pastor Joel Teodoro, da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, fica na rua Euclides da Cunha, 210. É bem pertinho da Quinta da Boa Vista, uma rua atrás da Quinta da Boa Vista. E você pode se encontrar conosco aos domingos. Nosso culto é às 17 horas, antecedido por uma escola bíblica às 16 horas. Tem outras atividades ao longo da semana, mas visita a gente aos domingos, vai ser um prazer receber você. E claro, eu estou aqui com outro sujeito da barba, que é o reverendo Alan Cioli. Pastor, da onde, Alan? Nova Iguaçu, estou pastoreando, plantando, né? A Igreja Presbiteriana Esperança, e pastoreando, lá em Nova Iguaçu, na rua Professor Vitorino Cardoso de Matos, número 168, culto pela manhã às 10 horas e à noite às 18 horas, e durante a semana também grupos pequenos de estudo, discipulados e tudo mais. Então, venha nos conhecer, né? Venha fazer uma visita. E no nosso episódio de hoje, qual é o nosso tema? A gente vai falar sobre liberdade, né? O verdadeiro significado da liberdade, que está ali entre a autonomia e a obediência a Cristo. Se a gente for para a filosofia, a gente vai descobrir que liberdade é um negócio complexo, complicado, e a gente vai ficar triste no final descobrindo que não é possível ser livre. Sim. Porque a gente pode ser livre de algumas coisas, mas não vai ser livre de tudo. E aí só quando a gente volta o nosso olhar para o pensamento cristão, aquilo que o próprio Cristo deixa para nós, é que a única forma de sermos verdadeiramente livres é se Cristo nos libertar. Mas vamos começar pensando um pouco sobre a ideia da liberdade, né? Nós estamos aqui na hipermodernidade, como alguns creem, eu inclusive. Outros acham que estamos na pós-modernidade e todo mundo acha que é livre, né? Ali no final dos anos 60 começa a ideia do sexo livre, tem casamento livre, o sujeito é livre para ser viciado em tóxicos, em drogas, em bebidas, em tudo. O sujeito acha que é livre quando na verdade ele está o menos livre possível. Escravizado. Tem um mito, né, de uma liberdade moderna, né, ou hipermoderna, porque as pessoas passaram a confundir, né, Alan, ser livre com fazer o que quiser. Sim. E na verdade, ser livre, eu ouvi uma vez, não me lembro quem foi que falou, mas eu achei interessante, que ser livre não é fazer tudo o que você quer. Porque você fazer tudo o que você quer, você está escravizado ao teu próprio desejo. Mas o senso de liberdade é ter a capacidade de dizer não e levar à frente, né, para o que você quer. Então o verdadeiro livre não é o que faz tudo o que quer e tem poder para isso. Mas o verdadeiro livre é aquele que consegue dizer não até para o que ele quer. E aí esse é livre. Né? Interessante, né? Essa forma de pensar. E aí eu imagino que a gente vai entrar nesse tema, eu não sei, porque quando você falava também me veio a ideia de um termo bem comum, não sei se você não usou de propósito, o livre-arbítrio. Ah, sim. Né? E eu me lembro de, há muitos anos, ter lido, foi um livro do Sproul, não vou lembrar agora qual que foi, que ele vai falar sobre
o mito, não sei se ele chama de mito, mas ele vai falar sobre o livre-arbítrio. E que ele vai dizer que, olha, eu acho que era um livro de filosofia do Sproul. Tem um livretinho, né? Tem. Que na verdade ninguém é livre. Todos tomarão decisões a partir de algum pressuposto anterior, ou seja, não é neutro. É porque ele também era da área de filosofia. Sim. E ele traz para esse texto exatamente aquele princípio que a gente falou no começo. Se você for para a filosofia, você vai descobrir que não existe essa história de liberdade. Isso é mitológico. Né? Assim, na relação humana, na vida humana, não existe liberdade. Né? E é engraçado que até o próprio Cristo diz que a gente vai ser livre nele, para que ele seja o nosso Senhor e nós sejamos os servos. Olha, né? Isso Sim. é legal. Sim. E Sim. agora, essa relação é estreita, porque é o único caso em que o dono vai dizer para o seu servo que ele é filho. Sim. E que ele faz parte da família. Já não chama mais de servo, mas de amigo. Exatamente. Né? É próximo, eu conto as coisas do meu pai para vocês, né? Um escravo não teria acesso a esses segredos. Exatamente. Né? Mas um amigo sim, um irmão sim. E aí a gente vai ter que ver até que ponto a gente vai usar essa liberdade. Você estava falando aí de livre-arbítrio. Na verdade, o livre-arbítrio é um mito para você dizer que é livre de Deus. Sim. Ou seja, você é livre da decisão de Deus porque você quer que a sua escolha prevaleça sobre a escolha de Deus. Ponto. Então, o livre-arbítrio, nesse sentido, quando falo especificamente da salvação, da relação com Deus, é um mito da natureza humana, porque ele quer ser livre até do próprio Deus. Né? Sim. E é interessante quando a gente olha para o espelho desse mito, não é? Eu conversava sobre isso com alguns irmãos num dos discipulados. O ser humano, ele é único. Ele é único na sua espécie, né? Então você tem a criação, você tem os animais e tudo mais. E o ser humano, você tem o primeiro ser humano criado, o único ser à imagem e semelhança. Você está lá, Adão, né? Então o ser humano nasce hoje, ele precisa de uma referência. O que é ser humano? Né? Assim, ele olha para o cachorro e fala, eu não sou um cachorro. Tem gente hoje que pensa que é. Tem um monte. Um monte. Eu não sou um gato. Né? É engraçado, ninguém pensa que é um falcão. Né? Enfim, não vou terminar a piada. Mas pensa que é um golfinho, pensa que é um gato. Mas o ser humano, ele precisa de uma referência. O que é ser humano? E a Bíblia diz que a nossa referência é o primeiro ser humano, o Adão, né? E qual é o padrão, o reflexo, né, que esse primeiro ser humano ensina pra gente? Desobedeçam a Deus. Sejam livres, né? Sejam escravizados pelos seus próprios desejos. E aí Jesus, ele vai encarnar e se apresentar como um segundo padrão. Você quer descobrir o que é ser humano? Tá, você tem que olhar agora para esse ser humano aqui, o Deus que encarnou. E aí, a partir dele, você também, é o que tu falou, vai ser um servo, mas é um servo diferente. Pois é engraçado, isso aí que você estava falando, né? Vem desde da narrativa da criação, né? A gente recebe a informação da Bíblia, da revelação de Deus, de que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? É claro que isso não é uma imagem estética, é por causa dos atributos, enfim, são outras questões. Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. É engraçado que esse pessoal que acha que é lagartixa, barata, cachorro, cobra, gato, cavalo, tem de tudo agora. Coiote. Coiote. Esse pessoal, engraçado, que quer se livrar de ser imagem e semelhança de Deus. Porque talvez... Não tinha pensado nisso, não. E tem outras ideologias por aí que também são isso. Se Deus me fez assim, ele errou. Eu quero ser outra coisa. Sim. Seja outra coisa em termos humanos, seja outra coisa em termos de outras espécies. Na verdade, a grande mensagem de quem nasceu de um jeito e quer ser de outro jeito é que Deus errou. Né? Ele quer ser livre da criação. E quando ele é livre da criação, ele vira escravo daquela coisa.
que ele acha que é a liberdade dele. E ele não consegue mais se livrar disso, né? Tem um sujeito, me parece que é um brasileiro. Tinha que ser um brasileiro. Que mora em Tóquio, se não me falha a memória. O cara cismou que é uma cobra. E o cara anda pelas ruas de Tóquio, né? Serpenteando, se arrastando. E esqueceram de dizer para ele que cobra não tem braço. Porque ele anda assim, sabe? Eu vi uma imagem. E lá é fácil que é limpo. Eu quero ver fazer aqui. Pois é, fazer isso aqui, né? Rapaz, eu não sei como é que ainda não apareceu, porque o Japão é muito civilizado. Não sei como é que ainda não apareceu alguém para arrancar os braços do cara. Ah, você quer ser cobra? Então tem que ser direito. Né? Mas tudo isso aí parece que é uma tentativa sempre de dizer que ele quer ser livre de Deus. Ele não quer Deus, nem como seu Senhor, nem como seu padrão, nem de criação. Ele quer ser outra coisa. Isso é uma tensão que aparece no ser humano natural. A cultura atual vai pregar sempre que nós devemos ser totalmente autônomos, né? E aí não tem nada a ver com um sujeito que é profissionalmente autônomo, né? Advogado, médico, não é nada disso. Mas a palavra em si, autonomia, vem de duas partículas gregas, né? Autos, nomos, é aquele que tem uma lei própria, né? Ele não quer a lei que é delegada a ele, então ele quer criar a sua própria lei, né? Então o sujeito que quer ser autônomo, no sentido aqui que a gente está falando hoje, ele é aquele que quer dizer: eu não aceito nada que seja de fora para dentro, eu quero ser eu mesmo. É claro, como você falou, né, Alan, ninguém consegue não ser referenciado. Todo mundo. A gente não inventou nada. Poucos gênios existiram na história humana, e mesmo assim, esses gênios, com toda a sua genialidade, embora tenham proposto coisas revolucionárias, eles tiveram que buscar sua referência e seu conhecimento no passado, né? Ninguém é livre nesse sentido, né? Sim. Bom, do que se trata então ser livre em Cristo? O que significa ser livre para obedecer? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente em Cristo precisa ser livre de algumas coisas que nos impedem de sermos apreendidos pelo próprio Cristo. Por exemplo, existe um jugo da lei, a lei cerimonial, a lei ritual. Nós temos que ser livres disso. Então, se nós estou falando agora de uma comunidade cristã, se essa comunidade cristã ela é excessivamente ritual, não estou falando de uma liturgia, eu estou falando de rituais do tipo: crente pode isso, crente não pode aquilo, que não tem nada a ver com pecaminosidade, tem a ver com cultura. Você tem que parar e pensar se isso é realmente você estar livre em Cristo, né? E outra coisa, né? Acima de tudo é a lei do pecado. Então o cara não consegue se ver livre da lei do pecado, ele não está livre, porque estar livre em Cristo é estar livre da lei do pecado. Porque Cristo veio fazer isso por nós, nos livrar tanto da lei quanto do pecado, né? Ele cumpriu a lei para a gente não ter que cumprir. Até porque não ia adiantar nada a gente cumprir, né? Mas foi para isso que ele veio cumprir a lei em nosso lugar. E cumprindo a lei, ele abole o poder do pecado sobre nós. Né? Então a primeira coisa é essa. Isso vai gerar frutos. Libertos para obedecer. Libertos para obedecer. Porque enquanto éramos escravizados pela nossa própria vontade e tudo mais, por mais que o indivíduo... vai ser o problema dos fariseus, não é? Vai ser o problema dos fariseus. O indivíduo, ele supostamente está cumprindo ali, bem ou mal, em alguma medida, a lei de Deus. Confiando em si próprio, confiando naquilo que ele está realizando, né? Mas no seu coração, ele odeia aquilo. Assim, caramba, esse Deus aí, ele está me cobrando esse negócio para ser aceito. Tá, vamos lá, eu vou fazer, mas eu não tenho alegria nisso. Agora, em Cristo você vai ser liberto para obedecer de verdade.
A gente pode não conseguir obedecer perfeitamente, mas no nosso coração não somente é o que nós desejamos obedecer perfeitamente, mas enquanto obedecemos estamos alegres porque estamos cumprindo a vontade de Deus, né? É. É um pensamento meio paradoxal talvez para alguns, mas se você arrumar direitinho, que eu escrever direitinho o que eu falei, faz sentido. Não, faz sentido sim. Isso aí, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui de Platão, né? Do mito da caverna. Uhum. Você tem um olhar que é obtuso, né? Ele é limitado. Você está ali, você mora na caverna, você não vê nada, você só vê a sombra. E, na verdade, você não tem liberdade, mas você acha que é livre. Aí o sujeito que se arrisca, eu não vou contar a história toda, se você quiser saber, procura aí, tá? Na internet tem farto material sobre o mito da caverna. O sujeito que se arrisca para descobrir alguma coisa, ele volta todo feliz, querendo dizer para todo mundo, e toma uma coça, né? Uhum. Ele é espancado porque ele descobriu que eles não eram livres, mas na cabecinha deles, eles eram livres. A pós-modernidade, aliás, a raça humana, Sim. mas como a gente está agora, vamos falar do nosso tempo, vive dentro da caverna. A caverna é onde você se satisfaz, né? Eles se satisfaziam com aquele buraco escuro, só via uma sombra, mas não tinham o mundo do lado de fora. O mito, o sujeito hipermoderno, ele se satisfaz com as paixões, ele se satisfaz com o consumo, seja do consumismo, seja do consumo do que não deve, entorpecentes, tal. Ele acha que ficar alucinado é estar em liberdade. De uma certa forma é uma escapatória, né? Ele nem sabe que na verdade ele está aí fugindo. Está fugindo. Sim. O sujeito de hoje, ele vive dentro de uma caverna por causa da sua imagem. Ele quer projetar uma imagem que é falsa. A gente já falou em outros podcasts, né, sobre essa questão da mídia social, a pessoa... Rapaz, eu já fui várias vezes, eu, Roberta, minha esposa, a gente às vezes está em praia, tem lá uma pessoa lá fazendo um monte de caras e bocas lá, tirando foto. Sim. Sabe? E você olha assim, caramba, vai postar isso aí no Instagram? Não, essa não é a pessoa, né? É a imagem. A pessoa quer passar uma imagem que não é a dela, não é a natural dela. As ideologias podem esconder uma pessoa dentro de uma caverna. Você fala e o sujeito não acredita, sabe? É como se ele fosse cego. Mas talvez não seja uma cegueira, talvez seja o sujeito que está dentro da caverna. Fazendo aqui uma comparação com o mito de Platão, né? O mito da caverna. O cara acha que é livre, quando na verdade ele é preso. Ele está dentro de um buraco e ele acha que é livre. Aí ele vira para o cristão e acha que a gente não é livre. Porque a gente não está na mesma caverna que ele. Entendeu? Eu não sou viciado, eu não sou tabagista, não sou alcoólatra. Aí o cara, tá vendo? Você não pode fumar. Cara, eu posso. Você que não pode parar. Nossa cabeça, você foi doutrinado. Aí Você... tá o cara, já viu esse meme? Já viu um memezinho assim? Já vi. O cara todo cheio de parafernália e camiseta e adesivo e coisa e cabelo de tal cor. Aí ele vira pro outro com a Bíblia na mão e bota o dedo na cara. Você foi doutrinado. E não percebe que é ele que na verdade está preso, né? A uma série acorrentado. Ou seja, então, liberdade cristã, ou liberdade, não é o direito de escolher qualquer caminho, mas... Não é fazer qualquer coisa. Sim, sim. Mas é você estar num processo de ser conduzido, vou colocar dessa forma, por alguém que é maior e melhor do que você, superior a você. Que o que a gente está dizendo, quem é esse é o próprio Cristo e o próprio Deus. Né? Sim. Então, a verdadeira liberdade está em ser conduzido por Ele, ativamente, agindo conforme a vontade do Senhor, mas passivamente dentro dos planos dele, né? Do propósito dele. Rapaz, sabe, você estava falando isso aí agora, me veio uma imagem que uma
Não foi revelação, não, tá? Aham. Uma imagem aqui de pensamento que eu não sei nem se seria legal, mas me veio aqui. Eu tenho filhos adultos, você ainda tem filhos pequenos, mas é mais ou menos a criança, né? Como é que a criança está livre da fome, da nudez, da sujeira, do perigo, do abuso? Como é? Se ela for bem conduzida pelos pais. Sim. É o que Deus faz com a gente. Legal. A gente é livre Legal. quando é bem conduzido. Aí você vê em alguns lugares que as crianças são largadas, abandonadas, são sujeitas a tudo isso, mal conduzidas pelos pais. Sim. Mas são livres. Né? Se você olhar assim, a criança é livre, sai Tá a hora que solta quer, ali, tá solta. Ela, na verdade, está Mas- sujeita a todos os perigos, né? Sim. Legal. Legal essa maneira de ver. É. Bom, e aí, o que mais que a gente pode falar? Tem dois gigantes aí da história da igreja, né? Tanto Santo Agostinho quanto Calvino. Agostinho de Hipona e João Calvino. Que eles vão fazer uma relação muito próxima entre liberdade, você saber que é livre, e por isso conseguir amar todo o bem. É claro que eles estão falando do bem que procede de Deus, né? Sim. Se a gente ama a Deus, se a gente ama o bem procedente de Deus, a gente é livre. Porque a gente, inclusive, vai tocar em frente, vai fazer as coisas, porque a gente ama todo o bem que procede de Deus. Então, todo o resultado dos nossos atos livres em Cristo vai ser para a glória de Deus. Sim. Né? Muito mais do que para a gente se ufanar de qualquer coisa, né? Sim. É. Sim. E ao mesmo tempo também, se não houvesse essa liberdade em Cristo, você até, eu faço referência de novo a um projeto farisaico de liberdade, você até faz algumas coisas, mas você não ama o bem daquilo. Você não ama aquele que determinou o próprio Deus, o modo de agir, o modo de viver e tudo mais, né? Você só faz. Então, Cristo nos liberta do farisaísmo religioso para amarmos tudo que vem dele. Então, assim, esteticamente, visualmente, um verdadeiro livre e um falso livre pode até parecer igual, mas a liberdade vai estar aqui, né? Sim. Vai estar na fonte, o coração que ama aquela vida com Deus. E a compreensão disso, por um cristão, vai ser tão intensa que não só ao longo da história passada, mas hoje, há cristãos que têm plena consciência da sua liberdade em Cristo e estão acorrentados. Verdade. Né? Quer dizer, a liberdade física para nós não é o sinônimo exato da liberdade plena. Sim. É um dos aspectos, e a gente agradece a Deus por sermos também livres dessa forma, né? Mas uma outra coisa que é muito importante, que se perdeu na nossa sociedade ocidental em boa medida, é que um dos exercícios daquilo que você tem de liberdade é parar quando você começa a invadir a liberdade do outro. A liberdade natural, social, né? Sim. Agora não estou falando da liberdade espiritual. Mas é quando você para antes de invadir. Porque se você tem direito a ser uma pessoa livre, né, nas ações comuns da vida, o outro também tem. Só que a gente chegou num ponto que o sujeito que é livre, hoje, ele acha que ele é livre somente pensando nele. Então é daí que a gente vê que a nossa sociedade está cada vez mais desalinhada com o mínimo pensamento de liberdade, que não é nem filosófica, nem cristã. É aquela liberdadezinha que a gente tem do ir e vir. Sim. Né? Sim. E isso aí a pessoa não consegue mais entender que existe uma ética por trás disso. Cara, minha liberdade vai até o momento em que a sua liberdade é constrangida. Né? A liberdade hoje ela é medida em qual é o número de pessoas que mais concordam, né, com a sua forma de viver ou de falar ou não.
Então, se a massa é maior do que você não tem a liberdade de confessar a tua fé ou de viver conforme ela, né? Você tem que se adequar a nós, a grande maioria. Vai ter a ver com isso que você falou. Um pensamento muito mais ditatorial, né? Onde a liberdade ela está atrelada ao que eu penso que é certo e errado, e você tem que ficar quieto e obedecer. É verdade. Isso aí dá mais uma discussão. Dá. E aí depois de discutir isso, a gente vai ser processado. Vai ser. Mas, cara, a gente precisa, como cristãos, ter uma vida pública de testemunho de que a gente é livre. Livre em Cristo. E aí a gente vai poder manter a nossa expressão de liberdade com a consciência tranquila de que em Cristo nós fomos livres e por causa disso a gente tem um processo testemunhal daquilo que nos foi dado, né? E com isso a gente vai entender que a liberdade cristã é algo totalmente diferente daquilo que o mundo imagina que seja liberdade. Se a turma conseguisse estudar um pouquinho de filosofia, ia mudar né, esses pressupostos de que não, eu sou livre, bate no peito e tal, faço e aconteço. Isso não existe, né? Mas a pessoa acha que existe. E eu acho que também tem muito de influência, as pessoas querem que seja assim, porque é curioso, viu, Alan? Não sei o que você vai achar disso. Quanto mais a pessoa acha que é livre, mais ela abre a guarda e mais prisioneira ela vai ser. Sim. Né? Vou usar um exemplo besta. Tá? Quanto mais o sujeito acha que ser tabagista é sinônimo de liberdade, que ele faz o que ele quer, Sim. menos ele consegue sair do tabagismo. Sim. É um exemplo bobo. Sim. Não, Né? Mas se aplica isso. se aplica a qualquer coisa da vida. Sim. Né? Quanto mais ele pensa que domina aquilo, que está sob o controle dele, mais ele está preso àquilo. Mais ele... eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome, amigo querido de faculdade da época. E na época, de faculdade, uma música, enfim, eu botei para ele ouvir. Ou foi um CD que eu dei para ele, eu não lembro. Mas ele nunca mais esqueceu uma frase. Aquilo que você dominava, te dominou. Ele nunca esqueceu isso. Que é bem isso que você está falando, né? Aquilo que você achava que estava no teu controle, na verdade, você é escravo daquilo. Até que venha um de fora e te liberte de verdade. E é o que a gente crê, né? Tem que vir de fora. Tem que vir de fora. Dentro da gente. Que é diferente. A verdade não está dentro de você. Não tá. A liberdade, o senso de equilíbrio, nada está dentro de você. Você precisa que venha de fora. Só tem um jeito de descobrir a sua melhor versão. Como? Você morrendo, espiritualmente já está morto, mas morrendo para si e crendo em Cristo. Aí você começa uma versão melhor, mas que não é de você. Dele em você. Você foi resetado, né? Foi resetado. Quando a gente fala assim, e aqui a gente já vai para o encerramento, quando a gente fala que a gente é livre em Cristo, de fato, a gente vai na contramão do mundo. Isso é absolutamente contracultural, né? E a gente diz o seguinte: o cara que acha que é livre, ele não é livre, ele é prisioneiro daquelas coisas, né? Ele é prisioneiro. O crente, ele descobre que ele não é livre. Aí o que ele faz? Ele é o cara que descobriu que não é livre. O que ele faz? Ele adquire a liberdade para escolher quem vai ser o seu Senhor. E essa liberdade é adquirida porque o próprio Senhor se manifestou e chamou de modo eficaz. É nessa hora que a gente, humanamente falando, não deixa de ser livre. Não deixa de ser servo. A gente não adquire liberdade. Mas a nossa liberdade vai parar no lugar certo, que é em Cristo. E a gente continua sendo servo. A gente deixou de ser servo de um lado, foi ser servo do outro. Só que esse novo Senhor que entrou na nossa vida, ele é o que a gente falou no começo, né? Ele chega pra gente e diz assim: olha, maravilha, sabe? Você agora é livre em mim. E porque você é livre em mim,
Você continua sendo meu servo, mas eu vou cuidar de você como amigo. Tá? Legal, né? Agora, existencialmente, a gente não deixa de ser servo. Só que a gente foi ser servo do bom Senhor. Né? E por isso que a gente é livre nele. A gente é livre para ser servo dele. Sim. Né? E é isso. E é isso. Então disso se trata a verdadeira liberdade. É verdade. Né? Ela não é encontrada na nossa autonomia, mas numa percepção de que ser conduzido por Deus, através do Senhor Jesus, é o que vai realmente nos dar paz e liberdade. Né? É isso aí. Bom, eu acho que foi, né? Chegamos ao final. Chegamos Quer ao se final despedir aí? de mais um podcast Café e Barba. Café e Barba aqui, finalizando mais um tema e te convocando a ser um parceiro nosso na divulgação, na reflexão. É aquele negócio, se de alguma maneira, e nós temos ouvido testemunhos assim, né? De amigos, irmãos, que foram abençoados, que refletiram, que trouxeram outras reflexões. Se isso é um caso, leve para outros também, né? Que podem também precisar de uma reflexão, não só dessa como a de hoje, mas de outros programas. Então nos ajude divulgando. Tem as mídias sociais e, enfim, sem dúvida nenhuma, outras pessoas podem ter acesso e também participar e ser bom para eles também. É isso aí. Fica aqui o meu abraço, nosso agradecimento. Não se esqueça, Igreja Presbiteriana Esperança, lá em Nova Iguaçu, Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, em São Cristóvão, aqui no Rio. Fica o nosso abraço, a nossa gratidão e até o nosso próximo encontro, nosso próximo podcast. Um abraço para você.